Presta atenção, antes de eu ler a palavra, eu estava falando isso para os irmãos pela manhã, e muitas vezes nós pastores deixamos de ensinar isso no culto, e eu preciso utilizar um momento como esse para ensinar você. Nós nos encontramos como um todo, um dia na semana. Muitas vezes a gente tem esse ímpeto de estar conversando com os irmãos, isso é muito bom, mas você nunca deve perder a sensibilidade de aonde você está. Você está num culto de celebração ao Deus Todo-Poderoso, você entendeu? E ao estar nesse culto de celebração Todo-Poderoso, que não é porque você vai ficar mudo e calado, não. É para você ficar ativado na direção de Deus. Você tem que desejar com todo o seu coração a presença de Deus. Eu quero a presença de Deus. Quando eu venho para cá, o que eu mais quero é perceber de uma maneira cada vez maior a presença do Senhor, porque Ele se faz presente aqui nesse lugar. Amém? E aí presta atenção, a presença do Senhor, Ele vai lhe dar conforme está a busca no seu coração. Se você está distraído, vai ficar distraído para a presença. Se você está atento, você está movendo o ambiente espiritual para uma presença cada vez maior. Sabe o que eu tenho percebido? Eu vou te dizer. Pela manhã, o culto, a sensação do culto é que ele está mais ativado, mais vivo. Por que eu acho que isso acontece? Eu vou te dizer. As pessoas, elas vêm de uma noite bem dormida, e elas vêm no culto de manhã, cedo, 10 horas da manhã. Elas estão ativadas, elas estão focadas, elas estão buscando. Amado, o ambiente aqui falta explodir as paredes. Mas aí, eu passo o dia todo. Aí eu vou ao clube, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Bênção, você pode vir de manhã ou à noite, porque nós precisamos fazer um terceiro culto, fazer o culto à tarde também, aleluia. Mas sabendo disso, presta atenção, eu sei que eu não vou estar igual como estaria 10 horas da manhã. Então quando eu vou para o culto à noite, eu já venho com a atitude dobrada. Você entendeu? Porque se eu não vier, aí eu vou ficar aí na cadeira assim, ó. Amado, não vai ter mover para você. Somos nós, é o ambiente, com cada atitude do crente, que move as coisas. Você é ministro do Senhor. Você não é um espectador que fica assistindo algo. No culto não se assiste. Culto se presta a Deus de coração. Nós somos adoradores. Nós estamos todo o tempo, o Senhor fala comigo, o Senhor mexe comigo, o Senhor me traz revelação, ó Senhor, ou a tua presença, ó Senhor. É assim que nós estamos. E aí falo em línguas, e aí eu me movo ali no Espírito. Eu estou sentado, mas eu estou vibrando dentro. O meu coração está aquecido, aleluia. Quero te ensinar isso, amém? Então vamos para a nossa palavra. Mateus 25:14. Olha o que a palavra de Deus diz. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. E a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu, e o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar, e com eles ganhou outros 5. Olha aí, amados, ele ganhou quantos por cento? 100%. Ele tinha 5, gerou mais 5. Vamos continuar. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou outros 2. Quantos por cento? 100% também. Você lembra da parábola do semeador? Da semente que caiu na terra boa? A Bíblia diz que aquela semente em alguns produziu a 30, outros a 60 e outros a...
100 por 1. Estou vendo que esses dois aqui é os 100 por 1. Amém? Muito bem. Verso 18. Mas o que recebera 1 talento, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. O Senhor se alegrou. Verso 21 diz: disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo, na alegria do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ele disse: entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhastes. Receoso, essa palavra é com medo, escondi na terra o teu talento, aqui está o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo aonde semeei e ajunto aonde não espalhei? Só um ponto, amado, dá para perceber que essa pessoa, esse servo, não conhecia o seu Senhor, porque Deus não é injusto. Ele não colhe onde não plantou, e nem ajunta onde não espalhou. Por isso que ele faz essa pergunta, essa consideração na forma de pergunta: você sabia que eu faço isso? Que eu ajunto onde não espalhei? Então por que você não fez certo? Porque ele diz assim: cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, aos donos de bancos. E eu, quando eu voltar, receberia com juros o que era meu. Aí ele disse: tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará. Diga comigo: todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Aleluia. Mas ele diz: mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Presta atenção, vamos orar? Então fique em pé mais uma vez. Pai, nós abrimos o nosso coração para receber de Ti. E papai, nós pedimos que o Senhor remova agora todo impedimento no meu coração e no coração dos Teus filhos, e que o Senhor faça fluir aquilo que vem do Teu Espírito Santo, e que o Senhor marque essa palavra com o fogo da Tua palavra, Senhor, do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero te dar o contexto onde essa parábola, que é conhecida como a parábola dos talentos, ela é contada. Um pouco antes disso, os discípulos perguntam ao Senhor: quando se dará a tua vinda? Isso é, quando, Senhor Jesus, o Senhor vai voltar aqui novamente? E ele conta algumas parábolas, entre elas essa parábola, aonde ele fala da igreja, e ele fala de um momento em que haverá uma prestação de contas. Ele conta essa história, e na história você percebe que o Senhor mostra que a igreja é formada por 3 tipos de crentes. Quais são eles? São crentes aqueles que têm 5 talentos, outros que têm 2 talentos, e outros que têm 1 talento. Ele diz que para alguns servos, para um servo ele distribuiu 5, para outro 2, e para outro 1. Ele faz isso.
E um pensamento nosso a respeito da igreja, e que muitos pastores até acham, é que nós teríamos uma igreja forte se nós tivéssemos várias pessoas que tivessem 5 talentos. Isso é, que eles fossem dotados de muita habilidade. E que bom que seria, na verdade, se nós tivéssemos uma igreja, alguns podem até pensar assim, que essa igreja fosse formada e tivesse no meio dela o apóstolo Paulo, ou tivesse no meio dela o Apolo, descrito na Bíblia, ou Pedro, ou homens da nossa era moderna, como Billy Graham, Charles Spurgeon, e outros grandes pregadores, grandes homens de Deus, e a gente dissesse assim: olha, se a igreja fosse formada só desses homens, a igreja seria forte. Presta atenção, ela não seria forte, porque a experiência tem nos mostrado o seguinte, que Deus, Ele quer agir por meio de todos, tanto aqueles que Ele deu, e presta atenção, foi Ele que distribuiu, conforme a capacidade. Agora presta atenção, nem a sua capacidade vem de você mesmo, porque a Bíblia diz que a nossa capacidade vem de Deus. Isso é, se você é capaz de fazer alguma coisa, entenda que essa capacidade foi Deus que te deu. Eu sei que tem algumas coisas que você aprende, mas até isso Deus colocou na sua estrutura. Amém? Então, nós achamos então que se a igreja fosse formada só desses que aparentemente parecem ser os mais fortes, os de 5 talentos, então nós teríamos uma igreja poderosa. Mas não é assim que Deus vê. Assim, Deus vê é um corpo todo funcionando. Quer dizer, os de 5 talentos têm que funcionar, os de 2 talentos têm que funcionar, e os de 1 talento têm que funcionar. E acredite, a experiência tem mostrado ao longo do tempo, porque você não vê ele dizendo a quantidade de cada um, ele só disse um servo de cada. A gente poderia dizer que é 1/3 da igreja para cada parte, mas não é isso que a gente enxerga na experiência. O que a gente enxerga na experiência é que a maior parte das pessoas são aquelas de 1 talento. E muitas vezes nós achamos que a igreja ela vai ser forte através desses que têm os 5 talentos. Mas acredite, a igreja é forte quando cada um daqueles que tem 1 talento usam o que Deus deu. Então preste atenção, a igreja ela é muito prejudicada quando esses de 1 talento eles enterram o que Deus deu. Enterrar na Bíblia é símbolo de morte. Na verdade, tudo que morre nós enterramos, até nós mesmos. Quando alguém morre, nós queremos enterrar. Então ele enterrou o talento. Mas presta atenção, às vezes para ele acha que aquilo é algo simples, porque é só 1 talento. Então o que é 1 talento? O que é isso que eu faço diante de tudo aquilo que a igreja tem que fazer? Mas sabe, essa não é a visão de Deus. Quando Deus olha para você, Ele vê você como alguém útil e capacitado por Ele para realizar a obra de Deus. É assim que Deus vê você, cada um do corpo. Amém? Então Deus enxerga dessa maneira. Então o corpo de Cristo, que é a igreja, ela só vai ter plenitude quando todos os membros estiverem ativados. E esse final de semana aí passado, eu fui levar uma família que estava nos visitando. Eles vieram lá do sul, são lá de Santa Catarina. E é interessante que aí nós na praia, eu fui jogar vôlei com o pastor. Ele é de uma família pastoral. E aí nós jogando lá, imagina eu lá com 107 quilos,
jogando vôlei. Era só eu e ele. A gente botava a bola para um lado, para o outro. E aí até na hora o Bruninho pegou uma câmera para filmar a gente jogando. E ele fez um vídeo lindo assim da gente jogando. E até depois a gente constatou que ele fez mais esforço do que a gente que estava jogando para fazer aquele vídeo. Porque para dar movimento para a gente, ele fez um monte de movimento, passou por debaixo da rede. Quando a gente viu o vídeo, eu disse, não, vão me contratar. Se me verem, vão me contratar. Eu disse, rapaz, isso é que é jogador de vôlei. Mas a realidade lá, amado, era outra completamente diferente. Você entendeu? Aí eu pulava, jogava. Teve uma hora que eu pisei assim, eu acho que eu pisei em falso. Por quê? Eu estava ali com o sangue quente, que a gente chama, normal, tudo. Depois eu fui sentar, aí relaxei. Quando eu fui me levantar, aí, amado, ó, mancando. O que foi isso, amor? Eu disse, rapaz, eu acho que eu pisei em falso. Meu calcanhar está doendo. Presta atenção. Quando um membro deixa de funcionar, uma parte do corpo deixa de funcionar, o corpo deixa de ter plenitude. Então, se uma pessoa que é um membro da igreja, que tem um talento, ele deixa de funcionar, o corpo não está expressando plenitude. E eu vou te dizer, a igreja do Senhor, ela precisa expressar plenitude através de todos os cristãos funcionando. É assim que Deus vê. É por isso que muitas vezes você assiste, por exemplo, pessoas que participam de esportes radicais, ou dançam, ou fazem apresentações, por exemplo, como aquelas do Circo Solé. Não sei se você já viu na TV. Eu quero um dia estar assim, presencial, assistindo um espetáculo daquele. Mas há pessoas ali que elas contorcem o corpo e fazem tanta coisa com o corpo, que você, às vezes, olhando aquilo, você diz assim, como é que ele faz isso? Você não já aconteceu isso com você? Ele se contorce, ele faz aquela atividade, daquele esporte radical, aquela dança. Aí quando você olha, aí você diz assim, como é que ele consegue fazer isso? Eu vou te dizer, cada parte do corpo dele, cada articulação, cada músculo está envolvido naquilo que ele está fazendo. E aquilo, até de maneira natural, se torna algo tão extraordinário que deixa você de queixo caído. Imagine o corpo de Cristo. Porque, como eu disse para você, se todas as partes do corpo estão funcionando, eu vou ter plenitude. Mas o que acontece com a maioria de nós? Por exemplo, eu que trabalho muito em escritório, então eu não estou ligado muito em atividades onde eu tenho que levantar coisas e me abaixar e carregar, nada disso. Aí muitas vezes alguém diz assim, ô amor, me ajuda a carregar os vasos do jardim, eu quero mudar esse jarrinho aqui, o jarrinho é desse tamanho, ó, aquele jarrinho de concreto. Me ajuda a levar esse jarrinho daqui para cá, olha, eu quero botar bem aqui. Tá bom, amor. Aí você vai, pega o jarro, aí você bota, aí tá tudo normal. Aí você vai dormir, aí no outro dia quando você acorda, aí você tá com dores em lugares que você nunca imaginou que você tivesse músculo ali. Não é verdade? Por que que eles estão doendo? Porque aquilo está parado. Então presta atenção. A chave do célula forte é ativar as partes do corpo que estão paradas. É isso que nós vamos fazer nesse semestre. Cada pessoa, cada vida, cada membro do corpo de Cristo, que eles sejam ativados. Por quê? Porque nós cremos que cada crente é um ministro. A igreja não é um lugar onde uma pessoa ministra e as outras só recebem. Você sabia que a igreja ela foi enganada por vários séculos, achando que nela existia um sacerdócio profissional, aonde só alguns ministravam e outros assistiam, iam cuidar das suas vidas do jeito que elas queriam, e aos domingos vinham no prédio para receber algo e serem abençoadas, e voltavam para suas vidas no mundo.
Vou te dizer, isso não é igreja. A igreja são as pessoas envolvidas no reino de Deus. A Bíblia diz que nós estávamos condenados nos nossos delitos e pecados, mas por causa de Jesus nós fomos transportados do reino das trevas. Na verdade ele usa outra palavra, império das trevas, para o reino da sua maravilhosa luz. Quer dizer, você foi mudado de lugar espiritual e colocado agora no reino de Deus. Eu vou te dizer, no reino de Deus, você é filho de Deus e você é ministro do Senhor. Deus quer usar você para ministrar a vida dele, o amor dele, o perdão dele, a graça dele na vida das pessoas. A maneira de entrega do corpo através dos dedos, dos pés, de tudo que aparece, envolve você. Por isso que nós cremos fortemente que cada crente, cada cristão é um ministro. A igreja não é formada só por aqueles que têm 5 talentos. A igreja não é formada só pelo pastor, por um presbitério, só pelos diáconos, só pelos líderes de célula. Não, a igreja é um corpo inteiro. Amém? Muito bem. Então cada um é útil e importante. Por isso que para nós, esse alvo que nós alcançamos pessoas para Jesus, não é uma mera tarefa. Quer dizer, nós não estamos só cumprindo uma tarefa. Não. Assim, Jesus, ele não faz nada sem amor envolvido e sem edificação do seu corpo. Enquanto eu estou servindo o Senhor, eu estou sendo edificado. Então, a única maneira, eu vou te dizer, para você aprender a respeito de amor, é se você servir as pessoas. Não tem como nós aprendermos a respeito de amor sem servir. Se eu não sirvo alguém, eu não estou de fato aprendendo a amar. Por isso que quando Jesus veio, e a maior expressão de amor de Deus na nossa direção, ele diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E não só isso, ele completa dizendo: e dá a minha vida em resgate de muitos. Então, eu sei que o conceito de amor do mundo é que amor é um sentimento, é algo que eu sinto a seu respeito. Mas não é isso que a Bíblia diz. E amor é um verbo. E verbos são dotados de ação. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. Requer ação. É eu ir na sua direção, servir você, sem desejar receber nada em troca, assim como Jesus fez. O que recebemos de graça, nós damos de graça. Então, quando nós fazemos isso, a Bíblia diz que juntamente com todos os santos, juntamente com todos os cristãos, nós vamos aprender a respeito do amor, compreendendo largura, profundidade, altura, e compreender, entender, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Então preste atenção, esse corpo só é edificado quando todo mundo está servindo. Eu sei que às vezes quando nós começamos a servir, mesmo dentro da nossa casa como família, ou dentro da igreja aqui como irmão, às vezes nós não entendemos toda a extensão daquele trabalho que nós fazemos. Mas eu vou te dizer, cada coisa que nós fazemos no corpo de Cristo, ela é muito, 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 vou dizer mais uma vez, muito importante. Então que cada pessoa, cada membro da casa de Deus seja ativado em nome de Jesus. Amém? Você sabia que muitas vezes a ideia do corpo de Cristo, às vezes quando nós olhamos um ambiente desse todo lotado, e às vezes você vê ali na TV, às vezes grandes igrejas e aquilo tudo lotado, vou te dizer, a igreja, ela manifesta glória, não é simplesmente pela quantidade. Eu sei que às vezes a quantidade, e eu vou te dizer, pastores gostam de ver um prédio cheio. Eu gosto de ver o prédio cheio, as pessoas recebendo, louvando a Deus. Eu estou vendo que as pessoas estão buscando a Deus. Mas eu vou te dizer, isso não é suficiente.
que o que nós queremos ver mesmo é o corpo de Cristo funcionando. É algo além. Quem entendeu o que eu disse? Porque o prédio pode estar cheio, mas o corpo pode estar desconectado. Então, às vezes, os irmãos, eles tiram uma foto lá da célula, porque nós pedimos, nós queremos ver os irmãos. E antigamente nós não tínhamos essa tecnologia, hoje nós temos. Uma célula acontece ali terça-feira, e à noite o irmão já bate uma foto, não é? Aí está ali uma célula que às vezes tem 15 pessoas, 20 pessoas. Eu já vi células com quase 40 pessoas. Aí nós dizemos assim: eita, mas essa célula parece uma igreja. Agora presta atenção, às vezes nós chegamos numa célula grande dessa e nós enxergamos que o líder, ele está sozinho. Ele está fazendo tudo sozinho. É ele que recebe as pessoas, é ele que cuida de preparar o lanche, ele é o anfitrião da casa, ele que compartilha, ele que planeja as coisas da célula sozinho, e ele está fazendo tudo sozinho. E quando a gente dá uma checada na célula, não tem equipe na célula, não tem corpo funcionando, não tem vida fluindo. Então os irmãos estão ali, mas a célula não, a gente percebe que a célula ela não está aquecida, ela não está entrosada, ela não está ligada. E por que isso? Porque os membros, eles não estão ativados. E às vezes não é porque o membro não quer, não é simplesmente porque ele não quer, não. Às vezes há algumas barreiras que se levantam para esses de um talento não estarem servindo. E aqui o nosso papel, como pastores, como discipuladores, como líderes de célula, para nós ajudarmos a ativar cada pessoa do corpo. Amém? Porque todos são ministros. Amém? Muito bem. Então, não é uma quantidade. E eu falei para os irmãos hoje pela manhã, existia um móvel no tabernáculo, que era a menorá. Eu não sei se você sabe o que é a menorá, mas a menorá era aquele candelabro. E no tabernáculo, esse candelabro, ele era enorme, ele era altão, dessa altura aqui mais ou menos. E era formado por aquelas 7 artes. Vem uma arte só e se separa em 7 artes. Quem já viu o candelabro? Uma figura do candelabro. Tem uma figura do candelabro na bandeira de Israel. Então, o candelabro, ele aponta para o Espírito Santo. Então existia 3 móveis dentro do lugar santo, do tabernáculo, ou dentro do templo. Mas você sabia, todos os outros móveis, eles tinham dimensões. Quando Deus mandou fazer os outros móveis, ele deu, olha, a dimensão vai ser essa aqui, olha, vai ter tanto de comprimento, tanto de largura, tanto de altura. Os outros 2 móveis. Mas esse, Deus não deu dimensão. Deus só deu peso. Ele disse que a menorá seria formada por 1 talento de ouro. O peso de 1 talento de ouro, ele ia fazer a menorá. Por que que não tinha dimensão? Porque simbolizava o Espírito Santo. E o Espírito Santo não tem dimensão. E no Novo Testamento, Jesus, ele compara a igreja, lá no livro de Apocalipse, com o candelabro. Ele diz que ele é aquele que passeia por entre os candelabros de ouro. E ele diz que esses candelabros é a igreja. Eu vou te dizer, a igreja, ela precisa ter peso de glória, de presença. Então, tamanho, o alcance, importa, sim. Mas mais do que o tamanho, a igreja precisa ter peso da glória de Deus, presença. Então preste atenção, eu vejo lá uma célula que tem 40 pessoas, mas às vezes eu não tenho manifestação da glória de Deus, presença. Mas às vezes eu tenho uma célula desse tamanhozinha, que todo mundo é entrosado, todo mundo é ligado, todo mundo serve, todo mundo é disponível, todo mundo está ativado, todo mundo está junto, todo mundo é unido. Todo mundo está na casa um dos outros, todo mundo participa de refeições junto, todo mundo compartilha. Quando um está apertado, o outro ajuda. Quando o outro está apertado, o outro ajuda. Então, quando há isso, há glória, há peso. Quem entendeu o que eu disse? Então, assim, tamanho, alcance, nós desejamos.
Mas nós desejamos que haja peso de glória na igreja. E para existir essa manifestação, a igreja precisa estar, essa é a maior expressão da igreja. A maior expressão de edificação é a unidade. Quando somos um, a Bíblia diz que é como o óleo precioso na cabeça do sacerdote. Ele diz que é como o Monte Hermon, ali o Senhor ordena a bênção. Onde ele vê unidade, ele ordena a bênção, abençoa ali. Você entendeu? Aí há peso de glória, há mover de Deus, há crescimento na igreja. Por quê? Porque todos estão funcionando. Amém? Muito bem. Então, muitas vezes, nós temos dificuldade dos irmãos para eles manifestarem esse talento. E por que eles enterram o talento? Isso é uma outra coisa. Por que as pessoas enterram o talento? Enterrar o talento é se omitir. Enterrar o talento é não cooperar. Mas muitas vezes essa omissão ou essa não cooperação não está em simplesmente porque a pessoa não quer. Você entendeu? Outras coisas estão envolvidas que às vezes impedem da pessoa manifestar aquele dom ou aquele talento que ela tem. E às vezes esse irmão, ele por exemplo, ele acha que esse talento que ele tem é muito pequeno. Então se é tão pequeno e insignificante isso que eu tenho, então assim, por que isso vai ser útil? Outras pessoas, elas se acham constrangidas pelos que têm 5 talentos. Eu vou te dizer, eu era um homem muito pobre de palavras. O que eu acredito às vezes é que você também acha que tem um talento, mas você sabia que é quando você começa a servir, que aquilo que está dentro de você começa a desabrochar. E você começa a perceber que Deus está te dando coisas que você nunca percebeu. Eu já fui surpreendido várias vezes. Meu Deus, eu tenho isso hoje, mas eu achava que eu não tinha isso. Quer dizer, isso estava escondido lá na sua alma, dentro do seu espírito. Mas quando você começou a servir, aquilo começou a desabrochar. Aleluia. Então, às vezes, as pessoas elas são intimidadas pelos que têm 5 talentos. Elas se sentem intimidadas. Eu lembro que quando eu comecei a ensinar na escola, que na época era a escola dominical, e eu tinha tanta dificuldade quando, por exemplo, o meu pastor estava me assistindo ministrar. Por quê? Porque quando eu via ele ali, eu podia ver qualquer irmão, mas quando eu via ele ali, amado, eu entrava em pânico. Por que eu entrava em pânico? Porque eu sabia que ele era bom naquilo, eu sabia que ele era tranquilo naquilo, eu sabia que ele avançava naquilo. Então às vezes aquilo lá me constrangia. Mas eu vou te dizer, não deixa isso te constranger não. Avança no Senhor. E teve um dia, eu conversando com ele, teve um momento que eu fui sincero. Eu disse para ele assim: olha, você sabia que às vezes eu fico constrangido nessa hora de ministrar, e aí você está ali, e aí eu fico às vezes com receio. Sabe o que ele disse para mim? Ele disse assim: olha, é verdade, você sabia que às vezes em algumas ministrações ainda dá um friozinho na minha barriga, eu fico com alguns receios antes de ministrar? Rapaz, aquilo foi tão libertador para mim, porque eu pensei, meu Deus, ele é pastor há 20 anos, então hoje ele sente isso aí, então aleluia, eu vou para cima. Amém? E aí, eu achei tão interessante que essa semana, ontem mesmo, eu estava no encontro com Deus. E aí, o irmão disse para mim: pastor, um dia eu estava gravando um vídeo, e ele é um irmão que gosta de gravar bons vídeos, ele grava palavras assim muito especiais do devocional dele, e ele posta. Com certeza em algum momento você já recebeu uma palavra dele, assim. Mas um dia ele gravou, e antes dele colocar o vídeo, o pão da casa chegou. E aí ele foi assistir o pão da casa, e quando ele assistiu o pão da casa, ele viu que a ministração que eu trouxe, que Deus trouxe, era igualzinha os pontos que ele colocava no vídeo dele. E aí na mesma hora o diabo disse assim para ele: ó, tá vendo como você
Não precisa gravar esses vídeos? Está aí, ó, o pastor faz melhor do que você. E aí ele ficou constrangido, mas pouco tempo depois o Espírito Santo disse assim para ele, disse: olha, você é o mesmo espírito do seu pastor. Então libera a palavra que eu te dei. Aí ele postou o vídeo. Pá. Então presta atenção, muitas vezes as pessoas de um talento, elas são constrangidas por isso que uma das coisas que a gente faz na casa de Deus, você já prestou atenção, que nós vamos avançando e nós vamos dando lugar para outros assumirem os lugares que a gente estava. E, por exemplo, até pouco tempo atrás nós tínhamos vários pastores aqui no prédio, eles começaram a avançar em outras regiões, até o ponto que ano passado nós enviamos ele, você não vai ficar mais aqui no prédio não, vá. Por quê? Porque outras pessoas precisavam também ocupar esses lugares, amém? E é assim que a igreja vai crescendo. Por quê? Porque nós vamos andando, a igreja vai crescendo e nós vamos dando lugares para outras pessoas também avançarem, aleluia. Por isso que o líder de célula não quer liderar para sempre lá aquela mesma célula, ele quer que outra pessoa lidere junto com ele, aleluia. É assim que nós fazemos, mas tem outros motivos também. Muitas vezes a pessoa não tem a visão correta a respeito de Deus. Você percebeu que a pessoa do texto, o servo, ele tinha uma ideia errada do Senhor? Ele diz assim que o Senhor era severo. Eu vou te dizer, Deus não é severo não, Deus é bom. Deus é sempre bom. E apesar de ele ser bom, é lógico que a história fala que nós vamos prestar contas, mas ninguém está prestando contas como um empregado, mas prestando conta como um filho, que veste a camisa do negócio do seu pai. Então é como seu pai tem uma empresa, um negócio, e você está junto com ele naquilo, quer dizer, é a sua herança, você faz parte daquilo. Mas qual era a visão que ele tinha? Que o Deus era severo, que Deus ia castigar. E aí ele tinha medo de errar. Presta atenção, tem pessoas que elas têm medo de errar. Não tenha medo de errar. Um sinal de liberdade que cada pessoa tem é que ela pode fazer as coisas e errar. O amor envolve saber que as pessoas vão errar. Eu confio em cada um dos pastores que nós colocamos, cada um dos obreiros que nós levantamos, cada um dos líderes de célula que nós posicionamos. Mas eu sei que em algum momento eles vão errar em algo, porque todo mundo erra, você entendeu? Então, a liberdade, o amor, envolve saber que nós vamos errar, não há problema em errar. O problema é deixar o medo travar você, não deixar você avançar. Então, o errado aqui do servo é que ele não conhecia o Senhor é bom, o Senhor te capacita, o Senhor te envia, e o Senhor não te deixa sozinho, Ele te dá a capacitação e anda com você. Então, amado, quando eu tenho uma visão diferente, por isso que eu tenho que ter uma visão da graça do Senhor, por isso que eu tenho que ter uma visão de quanto Deus é amoroso, porque se eu tenho uma visão de Deus como alguém severo, eu vou enterrar meu talento. Mas se eu tenho uma visão que Deus é bom e gracioso, eu vou servir Ele com amor. Aleluia. Então, o nosso grande desafio desse ano é ativar o corpo de Cristo. E você sabia que no corpo de Cristo há Martas e Marias? Por que Martas e Marias? Nós falamos muito na casa de Deus que o nosso trabalho é gerar. E o que nós mais devemos fazer para gerar é crer. Mas nós geramos, é como numa casa, presta atenção, a sua casa, sua família existe, se você é casado, sua família existe em prol do seu casamento e dos seus filhos. Então você pode ter uma casa, uma construção bonita, você pode ter um trabalho, uma empresa, um bom carro, mas tudo isso só tem uma finalidade: a sua família. Você entendeu? Quer dizer, tudo é em torno do gerar.
Tudo numa casa é em torno do gerar. Então, se está sendo gerado, então ali está bem. Só que, numa família, não tem só o gerar. Alguém também tem que fazer coisas. Fazer coisas como? Alguém tem que lavar o banheiro. Aleluia. Alguém tem que lavar as louças. Glória a Deus. Alguém tem que fazer a comida. Alguém tem que lavar as roupas. Alguém tem que passar elas. Agora sim, quando você pode, e são tarefas pequenas, o que é que você acaba fazendo na família? Você paga alguém para fazer, e você vai cuidar mais dos seus filhos, não é isso? Porque o foco é o gerar. Mas só que eu quero mostrar para você que uma casa não é feita só pelo gerar. A casa também tem um fazer. A casa também tem uma logística. A casa tem uma organização. Amém? E os discípulos de Jesus, eles estavam envolvidos sempre com tudo isso. Com o gerar e com o fazer. Por exemplo, nós estamos multiplicando uma liderança. Aí eu estava no encontro, onde quem estava liderando esse encontro era o discipulador Tiago Melo. Quem liderava esse encontro antes? Eu. Depois, quem liderava esses encontros? Os outros pastores. Agora, quem está liderando o encontro? Esse líder de rede. Aí, eu estava lá no encontro, observando o quê? Observando como ele estava conduzindo, observando como ele fazia a transição das ministrações, como ele se posicionava, como ele administrava. Aí, muitas vezes, eu estava na área da cozinha, ficava no refeitório, na verdade, do lado ali das ministrações, eu ficava ouvindo. Às vezes eu não queria estar dentro do ambiente da ministração, porque aí eles ficam olhando, o pastor está ali, e aí eles ficam com aquela dificuldade. Aí eu ficava ali do lado, mas eu ficava ouvindo tudo. Aí eu vi os meninos cortando alimento. Você acredita que eu cortei o primeiro chuchu na minha vida? Foi. Eu cortei a batata com tanta facilidade, mas na hora que eu fui para esse chuchu descascar, que eu comecei a descascar, aí eu disse, rapaz, esse bicho vai ficando liso, né? Não sei se você já descascou chuchu. Aí tinha um irmão lá, que era mais experiente, olha o que ele disse assim, pastor, se o senhor cortar os gomos do chuchu, e depois ir tirando a casca dele, é mais fácil. Aí eu fui fazer isso, eu disse, aleluia. Presta atenção. Aí eu, com os irmãos lá, eles servindo, e era para o jantar. Mas assim, as coisas mais simples, na casa de Deus, vai precisar de alguém fazendo. É isso que eu quero dizer para você. Então, enquanto tem alguns ministrando, tem outros fazendo coisas pequenas, que se eles não fizessem, aquilo tudo não estaria acontecendo. E é tão interessante participar dos encontros com Deus, porque o encontro não é só o alcance das pessoas, mas é uma das melhores maneiras de colocar crentes juntos para ver edificação. Porque nós participamos das equipes, nós nos atritamos, nós lavamos o chão junto, lavamos banheiro junto, cortamos verdura junto, e nisso tudo nós conversamos, interagimos, conhecemos novos irmãos, com quem nós não estamos perto. Não, preste atenção, os encontros, nós alcançamos vidas, mas não fazemos só isso, nós ativamos o corpo. Por isso que encontros com Deus não se tratam só de alcance, se tratam de ativação do corpo. Esse ano nós vamos ter muitos encontros com Deus, amém? Glória a Deus. Muito bem, fique em pé em nome de Jesus. Preste atenção. Nós estamos na missão, junto com o Espírito Santo, de ativar o corpo. Quem diz amém? Então diga comigo, nós estamos na missão, junto
com o Espírito Santo para ativar o corpo. Agora pega assim no ombro do seu irmão e sacode ele assim. Nós vamos ativar o corpo. Acorda, irmão. Nós vamos ativar o corpo. Aleluia. Presta atenção. O mundo, presta atenção. O mundo só vai ser ganho pelo corpo de Cristo. Eu vou te dizer, a igreja que prevalece não é a igreja dos mais talentosos. A igreja que prevalece é a igreja onde os de um talento estão ativados. Porque quando eles estão ativados, nós temos um corpo. E se nós temos um corpo, as portas do inferno não resistirão à igreja do Senhor. Aleluia! Aleluia! Muito bem, eu quero orar por você agora. Feche seus olhos. Então, Pai, nós agradecemos a Tua palavra que é viva e eficaz. E eu sei que hoje, através da Tua palavra e do Teu Espírito, o Senhor já ativou os nossos corações. E, Papai, nós declaramos juntos aqui, eis-nos aqui. Diz para Ele, Senhor, estou aqui, me usa. E, Pai, nós oramos por aqueles que ainda não Te receberam como único e suficiente Salvador. E muitas vezes estão no nosso meio, já vieram uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Mas hoje o Senhor está fazendo um convite poderoso dentro dele, nos seus corações. E amado, se você está entregando hoje a sua vida a Jesus, ou quer entregar a sua vida a Jesus, torne isso público agora. Diga, eu quero esse Jesus, eu entrego a minha vida para Ele, por causa do Evangelho, do amor dEle, pelo que Ele fez por mim na cruz. Alguém desejando entregar o seu coração para Jesus hoje? Se tiver, faz um sinal para mim com uma das suas mãos assim. Você vai estar dizendo que está entregando a sua vida para Jesus. Alguém? Aleluia. Aleluia. Alguém mais? Eu vi 2 pessoas desse lado. Alguém desse lado entregando o coração para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Muito bem. 3 vidas entregando o seu coração para Jesus. Eu quero orar junto com você que está entregando a sua vida para Jesus. Você vai repetir as minhas palavras. Os irmãos vão estar orando por você, ok? Diga, Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua salvação. Obrigado pela Tua graça. Hoje eu me arrependo de todos os meus pecados. E eu recebo o Teu perdão, o Teu completo perdão, que foi ministrado naquela cruz. E eu recebo o Senhor como meu único Salvador e dono da minha vida. Eu rejeito as obras do mundo, da carne e do diabo. E eu recebo dentro de mim, pela fé, o Espírito Santo, o selo de Deus, a garantia da minha salvação, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus.